Tudo bem, pessoal? Eu vou ajustar aqui a câmera, tá? Deixa eu botar um pouquinho para frente. Vamos dar um closezinho. Só um minuto que eu vou ajustar aqui, tá? Tá meio tortinho. Todo mundo me ouvindo de boa? Só falar assim, sim, não, professor. Quem tá me ouvindo? Tá tudo beleza? Preciso de alguém falando comigo. Deixa eu ver aqui, Cibele. Boa tarde, Cibele. Tá me ouvindo legal? Alô, som, produção. Vamos, pessoal. Fala alguma coisa aí. Vocês não estão falando, hein? Ei, pessoal. Vamos lá? Tem como alguém falar comigo aqui, por gentileza? Pessoal, tá todo mundo ouvindo? Eu preciso que vocês falem, gente, porque eu vou ficar dando aula aqui e daqui a pouco vocês não estão ouvindo nada. Tá todo mundo ouvindo? Microfone, áudio, ok? Por gentileza, preciso que alguém responda o chat. Tem um chat aí embaixo, ó. Todos ouvindo? Vamos, galera. Todos estão ouvindo? Estou perguntando, porque tá difícil de alguém responder. Eu preciso que alguém responda para eu dar a continuidade para a aula. Não adianta eu ficar dando aula aqui se vocês não estão ouvindo. Estamos com 70 alunos em sala e um não pode responder se está beleza ou não. Beleza? Vamos lá? Alguém pode, por favor, me responder no chat? Oi? Só um minutinho. Cibele, Guilherme, Rafaela, são os que estão aparecendo o nome aqui para mim. Eu preciso que alguém responda aí se estão me ouvindo, gente. Tudo bem, galera? Vou fazer uma revisão geral. Se estiver escutando, beleza. Porque eu pergunto, vocês não estão respondendo. Preciso de interagir com vocês. A nossa plataforma é para interação, tá? Nós vamos interagir. Quem tiver perguntinha, manda no chat, tá bom? Porque nós vamos funcionar como o pré-ENEM funciona, tá? O pessoal interage, o pessoal pergunta. Nós estamos com 80 pessoas, 81 pessoas na sala, né? 80, porque um sou eu.
e ninguém está respondendo. Eu preciso de que vocês respondam, tá? Interagem. Professor, você me botou a aula lá na plataforma, e lá na plataforma lá, tem uma parte da aula que eu não entendi. Eu vou fazer a revisão. A aula de hoje, eu quero fazer uma revisão dos conteúdos que foram dados em slide e também em alguns videoaulas. Então, por favor, quem quer dúvida, quem está com dúvida em alguma questão, alguma questão que eu fiz lá, que está com dúvida na parte da matéria, joga no chat aqui, faz o favor, e vamos começar a nossa aula, por gentileza, tá? Eu preciso que vocês interagem. Até agora eu não sei se o microfone está legal, se o vídeo, o quadro está beleza para vocês. Ninguém está respondendo nada. 80 pessoas em sala e não responder, eu preciso que vocês respondam. Legal? Vamos lá então, gente? Mais uma vez eu vou perguntar, hein? Qual o conteúdo? Beleza, galera. Qual o conteúdo, então, que vocês estão com mais dúvidas? Por favor, se tiver alguém, fala, professor, eu quero que você revise modelos atômicos. Eu vou revisar modelos atômicos. Professor, eu quero que você revise a parte que eu não entendi, de gráficos de temperatura, né? Gráfico de mistura, misturas e substâncias, eu não entendi. É isso que eu quero que você jogue aqui no chat, ou abra o microfone e falem comigo. Vamos lá, então? Bem, ninguém fala nada, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar aula, vou fazer aqui o gráfico legal, vou começar pelo gráfico de substâncias puras e misturas, tá? Então, vou começar pelo gráfico de substâncias puras e misturas, porque assim fica meio complicado, pessoal, para a gente dar aula. Se você não interage com o professor, fica difícil. Então, eu preciso que vocês venham interagir comigo, tá bom? Eu sou o Fernando, sou professor de Química. Acredito que todos tenham, alguns tiveram aulas comigo antes da pandemia. Alguma turma, não sei se ficou sem, tá? Então, vamos lá para a nossa aula. Bem, falamos de substâncias puras e misturas, certo? Então, substâncias puras e misturas, elas apresentam características seguintes. Substâncias puras, né? A substância pura, ela é a substância pura. Substância pura, ela pode ser dividida em duas partes. Primeiro é o seguinte, vamos lá lembrar. O que é uma substância? Substância é um conjunto de moléculas. Então, você tem um conjunto de átomos, formam moléculas. Um conjunto de moléculas formam substâncias. Essa substância, ela é pura. Então, ela pode ser substância pura simples e pura composta, certo? Substância pura simples, substância pura composta. Ok, beleza. Depois dá para assistir essa aula, tá? Você vai lá na plataforma que eu salvo no YouTube e jogo lá na plataforma. Você pode revisar essa aula de novo. Então, olha só. Substância pura simples. O que é uma substância pura simples? A substância pura simples é aquela substância que na sua fórmula vai ter somente um elemento químico. Eu não estou falando do número de átomos, estou falando do número de elementos químicos. Por exemplo, ó, se eu pegar aqui o O2, N2, H2, esses caras são substâncias puras simples. Apesar de ter dois átomos, é do mesmo elemento químico, tá vendo? Ó, hidrogênio. Dois átomos do mesmo elemento químico, nitrogênio. Dois átomos, porém do mesmo elemento químico, ó, oxigênio. Então ele tem um elemento químico só, certo? E dois átomos. Dois átomos do mesmo elemento químico. Professor, pode ser três? Pode. Por exemplo, nós temos o O3, o ozônio. É uma substância pura simples. Você tem três átomos do mesmo elemento químico.
E a substância pura composta? Quem são as substâncias puras compostas? São, no caso, ó, a água é um exemplo. Tem 2 elementos químicos, tá vendo? Ó, na fórmula. Aí você fala que é substância pura composta. Tem 2 elementos químicos. O dióxido de carbono também. Substância pura composta. Então, vamos supor, você pega um frasquinho e coloca ali dentro daquele frasquinho só água. Então, a substância é pura. Qual tipo de substância pura? Composta, porque na sua fórmula tem 2 elementos químicos diferentes. Ok? Beleza? Ah, então você tem lá no seu vasilhame lá, né? Se você pegar, por exemplo, o CO2. O CO2 é uma substância pura composta. Então, eu posso pegar, por exemplo, dentro de um galão e colocar somente o dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Então, é uma substância pura composta. Ok? Ó, substância pura composta. Então, dentro do galão só tenho o CO2. Tá. E depois, nós falamos de misturas. Aqui pode acontecer do aluno ter um problema, tá? Ele confundir substância pura composta com misturas. Não pode confundir. Lembre-se que você está com o seu frasquinho na mão. Então, dentro do seu frasquinho, olha, eu peguei um exemplo aqui legal. Dentro do seu frasquinho, tá vendo? Ó, aqui dentro só tem água. Então, você tem substância. Se eu pegar aqui, a água, e colocar sal, né, que está em outro recipiente, que é uma substância pura composta, o NaCl, tá? Se eu pegar essa substância pura composta e misturar com a água, que é outra substância pura composta, o que vai acontecer? Nós vamos formar, então, uma solução, uma mistura. E essa mistura é de cloreto de sódio mais água. Então, tem uma mistura. Então, a mistura é a união, ó, é a união de duas ou mais substâncias. Professor, eu posso misturar substâncias pura composta com substância pura simples? Pode. Pode sim, tá? Como? Por exemplo, pega o ar atmosférico. O ar atmosférico você tem O2, você tem N2, você tem H2, você tem ozônio, né, pouca concentração, mas tem água também, vapores de água no ar atmosférico. Então, é uma mistura. Ah, então o ar atmosférico é uma mistura. Sim, é uma mistura que nós chamamos de homogênea. Daqui a pouquinho eu vou falar por quê, tá? Ela é uma mistura. A mistura, água e sal é mistura. O refrigerante que você está tomando aí agora na aula, o suco que você está tomando, também é uma substância, uma mistura, desculpa, é uma mistura, tá? Nós vamos definir daqui a pouquinho se ela é homogênea, se ela é heterogênea. Mas você tem que lembrar essas definições para se dar bem, tanto nas misturas homogêneas e heterogêneas, na análise imediata, que é a separação de misturas, que vamos ter essa aula já, essa aula vai ser dada aqui também, e nós vamos ter também misturas homogêneas, que por definição na química nós chamamos de soluções. Alguma dúvida até agora? Então nós vamos ter aqui, ó, misturas é a união de duas ou mais substâncias puras, e essas misturas, elas podem ser homogêneas, ó, homogêneas, e também pode ser heterogêneas. Certo? O que é uma mistura homogênea? Gente, cuidado com determinadas definições, tá? Aí você fala assim, a mistura homogênea é aquela que só tem uma fase. Tá. A princípio é interessante você falar que apresenta somente uma fase. Mas nós temos misturas que apresentam uma fase ao olho nu, a gente fala olho nu, quando você não tem o auxílio de um microscópio, você não tem um auxílio de um aparelho
para melhorar, aumentar a visão dessa mistura e saber, você conseguir distinguir. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, nós chamamos de olho nu. Ô, professor, então meu óculos, eu posso dizer que quando eu estou olhando a substância com o meu óculos, meu olho não está nu? O olho nu é sem uso de equipamentos. Não, o óculos não conta, tá, gente? Não conta. Porque é um pequenininho grau, né? Tem uns que tem um grau bem elevado, mas não é o suficiente. Tá bom? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Você coloca em um microscópio, aí, ó, você coloca no microscópio, e aqui, então, você consegue ver algumas partículas diferenciadas. Então, esse aparelhinho aqui, o microscópio, então você pode dizer que aqui você não tem um olho nu, certo? Você consegue ver células, partículas muito, muito pequenas. Ok? Beleza? Então tá. Olha só que interessante, galera. Espera que eu vou voltar a imagem aí, tá? Então, nós temos... professor, então a mistura homogênea é aquela que nós temos somente uma fase. Sim, nós temos somente uma fase. O que acontece na mistura homogênea é muito interessante. As partículas são tão pequenas, mas tão pequenas, que o microscópio não consegue separar. Se você jogar uma gotinha de uma determinada mistura ali, o microscópio não consegue separar. Você não tem o tamanho suficiente que nós chamamos de nanômetro. Tá? E aí, você apresenta uma fase, né? Eles apresentam uma fase. No início nós vamos usar um pouquinho, mas você tem que tomar cuidado com duas misturas que são bem complicadinhas, que pode te levar ao erro. E a prova do IFES, galera, adora isso aqui, ó. Adora, tá? Então, misturas homogêneas são aquelas que apresentam uma fase. Uma fase. Ah, tá. E a heterogênea é aquela, então, que vai apresentar duas ou mais fases. Quando você tem uma mistura homogênea, né, a gente fala assim, uma fase, seria assim, ó. Depois eu apago o quadro para fazer os gráficos. Tá bom? Desculpa, o telefone tocando aqui. Olha só. Opa, que legal, ó. Vamos lá. Todo mundo conhece Kisuko? Kisuko mata, a gente fala que suco mata rato, que é esse pozinho. Então, quando você faz um suco daquele, eu posso dizer que a minha mistura ali é homogênea mesmo, gente, é uma solução. Até quando você abre o pacotinho assim, você chega a tossir, né? Que o troço é bem, bem fininho mesmo. Ele é bem fininho. Então, pelo fato dele ser bem fininho, o que que acontece? Acontece que esse camarada, então, ele vai fazer, ele vai lá na água, ele se dissolve, mas ele se dissolve com um tamanho tão pequeno, que é difícil você conseguir separar com o uso de microscópio ou o olho nu. Aí você pode falar assim que é a mistura homogênea. Se você tem uma noção do que eu estou falando aqui, se você pegar, o que é um nanômetro? Um nanômetro é pegar 1 milímetro e dividir por 1 milhão. Aí você tem 1 nanômetro. Então, quando as partículas apresentam tamanhos menores do que 1 nanômetro, nós chamamos, então, de misturas homogêneas. Então, elas vão apresentar uma fase, ok? Depois eu falo as duas exceções. A heterogênea, não, a heterogênea já começa a ficar um negocinho legal. Ela apresenta duas ou mais fases, né? Duas ou mais fases. Que é assim, ó. Olha aqui. Show de bola. Sei lá, eu vou botar aqui duas substâncias, né? E aí, gente, ó, tem que anotar o que eu vou falar aqui agora, hein? Toma cuidado que a gente vem com as ideias lá do Fundamental 1. Esse Fundamental 1 e acaba você levando para o resto da sua vida. Então, olha só que interessante. Nós temos misturas heterogêneas, tá? As misturas heterogêneas. O que tem nas misturas heterogêneas aqui? Nós temos duas ou mais fases. Professor, você falou que aqui em cima era o suco, né? Aquele suco tangue,
né? Refrigerante, não, desculpa, o refrigerante sem gás, tá? O refrigerante sem gás. Só o líquido. Suco, que suco mata-rato é? O que suquinho também é isso? Gasolina, sim, a gasolina. A gasolina é mistura de álcool com gasolina, ela não é pura. Então, ela entra aqui nessas misturas homogêneas, tá? Misturas heterogêneas. Por exemplo, água e óleo, né? Na verdade, eu tenho que botar aqui, botar separado, diferente aqui, né? Porque todo mundo desenha água azul. Então, vamos lá. Aguinha azul. Você tem a aguinha azul. E aí você joga um óleozinho aqui em cima. Pronto, joga o óleo. Gente, anota no caderno de vocês que isso é super importante, tá? Já vi muitas provas, o cara perder a questão fácil demais pelo simples fato dele não saber, ó, a definição. O que é mistura heterogênea? Então, a mistura heterogênea são misturas, né, de duas ou mais fases. E quando você joga o óleo na água, o aluno fala assim, ó, água e óleo não se misturam. É o maior erro da química, da química não, desculpa, do professor é falar que a água e óleo não se misturam. Eles se misturam sim, gente, ó. Por isso que o nome é mistura heterogênea. O que seria uma mistura? É você colocar tudo dentro de um mesmo sistema, no mesmo recipiente. Ok? Então, é uma mistura. Por exemplo, a gente está lá na aula da Provest, e aí você tem a sala de aula, certo? Então, você tem a sala lá. Ok, a turminha da tarde, vamos botar assim. Então, eu vou chamar Vespertino 1, V1. Você tem a turminha da tarde. E aí, tem um monte de aluno lá dentro. Os alunos estão misturados na sala. Mas tem um aluno que não interage com o outro, tem um aluno que não conhece o outro. Eles são da mesma sala, mas eles não interagem. Vai passar o curso inteiro esse aluno sem interagir. Certo? Então, nós estamos dentro da plataforma Zoom. Nós estamos misturados, ó. Só que o fato de eu estou interagindo com vocês e vocês não estão interagindo comigo. Mas estamos dentro da plataforma Zoom. Nós estamos dentro do mesmo sistema. Olha aqui. Você tá dentro, a água está dentro do mesmo sistema que o óleo. Então, é uma mistura. Porém, a mistura, olha só, é heterogênea. Então, água e óleo se misturam? Se misturam, sim. Eles não interagem entre si. Então, essa é a parte fundamental para você saber a mistura, tá? Porque já caiu em provas o cara perguntar se a mistura é heterogênea. A mistura é heterogênea. Água e óleo se misturam. Na época era água e petróleo. Se misturam, sim, que eles estão dentro do mesmo sistema. Senão o nome não seria mistura heterogênea. Eles não interagem entre si. Tá bom? Beleza? Então é isso que vocês têm que saber aí, ó. Legal? Então um exemplo que nós temos aqui em cima, você pode botar aqui, ó, misturas homogêneas. Gasolina mais álcool. Você não consegue separar. O próprio álcool, ele tem água. A gente está na época de pandemia, nós temos então aí o álcool hidratado, né? O álcool em gel, o álcool hidratado. Vamos pegar aquele álcool líquido mesmo. Quando você fala assim que o álcool é 70, isso quer dizer o quê? Que ele tem 70% de álcool, 30% de água. Ok? Então, neste caso, nós temos uma mistura homogênea. O álcool hidratado é uma mistura homogênea. Ok. Se pegar esse álcool e jogar na gasolina, lógico que o álcool lá é o álcool absoluto, não é álcool hidratado, joga na gasolina, então gasolina mais álcool, essa que a gente usa no nosso carro, é 70% de gasolina, 30% de álcool, você não consegue ver o álcool. Você só vê a gasolina, né? A cor da gasolina, aquele laranja, né? Aquela cor característica da gasolina. Tudo bem? Duas fases, olha só, duas fases, você vai ter aqui, ó, água e óleo.
Ok, ó. Água e o óleo. Água e óleo. Beleza, então mistura heterogênea. Então vamos lembrar que água e óleo se misturam, não interagem entre si por causa da sua polaridade. Um é polar, o outro é apolar. Mas eles estão no mesmo sistema. Então nós chamamos de misturas homogêneas. O cuidado que eu peço para vocês é com duas substâncias interessantes. É o caso do leite, tá? O leite e o sangue, eles fogem à regra das misturas. Porque você vê o seu sangue, quando você está lá, você vai coletar sangue para fazer exame de sangue. Então, quando você vai fazer o exame de sangue, você coleta lá, bonitinho, vai tirando sangue, tá vermelhinho, né? Então, esse camarada, ele apresenta uma fase, mas ele é uma mistura heterogênea, tá? Ele é uma mistura heterogênea. Se você colocar no microscópio, você vê a parte fragmentada, que a gente chama, e a parte líquida, que nós chamamos de plasma. Tá bom? Então, o sangue é uma mistura heterogênea. Nós chamamos até de coloide. Esse cara, coloide. Né? Ele é uma mistura heterogênea, mas tem característica de homogênea. O leite também. A gente pega o leite e coloca no copo. Ah, que legal, o leite está aqui. Se você pegar o leite e colocar no microscópio, você vai ver as plaquinhas de gordura. Então, esse camarada tem uma aparência homogênea, mas ele é considerado heterogêneo. Ele também é um coloide. Outra substância que você consegue interagir legal, para você lembrar disso aqui, é a nossa querida gelatina. A gelatina, ela é uma mistura heterogênea. Parece homogênea, naquele negócio bonitinho. Gelatina é um dos doces mais bonitos que eu acho. Então, você vê que a gelatina, né, ela tá lá na superfície bonitinha, de morango, tudo vermelhinho. Mas na hora de que você analisar, é vários pontinhos pequenininhos. E aí nós chamamos então de coloide. Tudo bem, gente? Então toma muito cuidado com as misturas homogêneas e heterogêneas. Legal? Vocês com certeza devem ter ficado, porque é muito difícil você ficar fazendo aula com slide e aula com slide falando de gráfico, né? Então vamos lembrar um pouquinho dos gráficos. Eu vou reforçar aqui nosso início de revisão, né? Esse início de revisão aqui é muito legal. Deixo totalmente vocês à vontade para ir lá na plataforma e falar assim, professor, na próxima aula você poderia revisar tal conteúdo, tá? Fiquem à vontade. Sei que hoje é o primeiro dia e de repente vocês não gostam muito de interagir, mas não vão interagir muito mais daqui para frente, tá bom? E espero que acabe logo essa pandemia, né, gente? Tá tenso. Então vamos lá. Apagando o quadro, eu vou dar 2 minutinhos, nem 2 minutinhos, tá? Para você fazer o print. Professor, boa tarde. Alô, alô. Oi. Não me dá atenção. Graças a Deus. Nossa, professor, o que rolou? E aí, galera, beleza? Beleza. Oh, meu Deus. Fala, gente, Fernando. pelo amor de Deus, eu peço 1000 desculpas a vocês. O seguinte, eu estou aqui há 30 minutos dando aula para ninguém. Eu sabia, tem que falar lá do grupo. Né? Gente, vocês não... Não, vocês vão ver. Gente, ó, fiquem tranquilos, vocês não perderam nada. Olha só. Pra dormir, cara. Nossa, gente. O O número de alunos... Aqui, o número de alunos estava 80, caiu para 60, caiu para 64. Falei, meu Deus do céu, esses alunos estão gostando da aula, não? Ninguém fala nada comigo.
Mas eu gravei a aula, galera. Aê, eu gravei a aula. Tudo bem, galerinha? Como é que vocês estão? Bem. Na medida do possível. À medida do possível, né? Boa na lagoa. Olha só, gente, eu peço mil desculpas a vocês. Inclusive, eu botei lá no chat, gente, eu preciso que vocês interajam comigo. Vocês não estão falando nada. Ó, vou começar a aula assim mesmo. Mas ficou muito legal que eu gravei a aula. Oi. E agora tem todo mundo falando comigo aqui. Eu peço mil desculpas a vocês. Estou com uma saudade de vocês do caramba. Você não tem noção. E a nossa aula vai até que horas, galera? 4h10. 4h10. 4h10, temos 40 minutos. Então, ó, então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar aqui. Eu saí assim, o Chiclete ligou. Olha, vocês vão ver no vídeo, vocês vão rir demais. Eu vou sair para vocês fazerem o print do quadro. Galerinha, eu fiz uma revisão, vou fazer uma revisão rapidinho aqui, pode ser? Então, Beleza. Como vocês não falavam comigo, eu escolhi a matéria seguinte. Eu vou estar fazendo algumas revisões de todas as aulas que foram para a plataforma, para a gente se sentir bem seguro, para depois seguir para frente. Beleza? Então, o que eu fiz? Agora sim, eu estou sentindo o calor do aluno. Olha aqui, ó. Professor, Oi. bom dia. Desculpa te interromper. O meu amigo, ele não tá conseguindo entrar, o Adriel, ele mandou solicitação. Me desculpa. Gente, eu peço a vocês o seguinte, é porque à noite, no nosso pré-veste, Foi. tá? Foi? Todo mundo entrou aí? Bem-vindo, gente. Adriel, Rafaela, Lucas, todos bem-vindos. O seguinte, pessoal, eu gravei a aula, tá? Quem tá chegando a aula tá gravada, vocês vão ver tudo. Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pedir para o Gicleito não colocar essa sala de espera. Isso é ruim. Eu queria dormir, mas não vou. Não vai dormir, isso mesmo. Você não vai dormir. Você vai assistir a aula. Bom, Mu tá fazendo favor. meu Deus do céu. Pessoal, eu preciso que vocês fechem o microfone, tá? Feche o microfone. Então, fechar o microfone. Quem quiser fazer a perguntinha... Você pode chegar pro lado para eu poder tirar Vou chegar pro lado. Só dar uma satisfação pra galera que tá chegando. Só um minutinho. Então, gente, ó. Olha só. Então, quando vocês tiverem dúvidas, tá? O que você tem que fazer? Abre seu microfone. Professor, eu tô com dúvida. Aí eu paro e chamo a pessoa aqui. Vou sair da frente do quadro. Espera um pouquinho que ele travou. Não sei por que hoje a internet tá travando. Eu já saí da frente do quadro. Faz o print aí, para você assistir a aula bem legal, porque ela tá gravada, cara. Eu sou esperto. Ok? Tudo bem, pessoal? Voltei. Admitindo a Duda. Pessoal, olha só. Então, a aula tá gravada, podem ficar tranquilos, tá? E o que eu vou precisar aqui é que vocês escolham a próxima aula da semana que vocês querem revisar. Tá bom? Nós vamos fazer uma revisão para depois seguir no conteúdo à frente. Vai dar tempo sim. Tá bom? Então, beleza, galerinha. Vamos lá, então. Vamos admitir. Olha, vamos admitir a Daniela, nome da minha esposa. Aê, não tá conseguindo ver? A mim não, né? Eu sou baixinho, pô. Vocês vão ver. Tem que ver o quadro. Tá bom, galerinha? O que foi feito aqui? Uma revisão de substância pura simples, uma revisão de substâncias puras compostas. Vamos lembrar rapidinho? Substância pura simples são aquelas que apresentam oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, tá vendo? Ó? Eles apresentam um átomo na sua fórmula. Desculpa, um átomo não. Um elemento químico na sua fórmula. Pode ter 2, pode ter 3 átomos. Mas elementos químicos, somente um. Tá bom? E a substância pura composta? A substância pura composta é, por exemplo, a água. Olha só, ela tem 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. E o número de átomos? São 3, tá? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas cuidado, gente. Eu até falei lá, vocês vão ver o videozinho muito legal, que não pode confundir uma coisa com a outra. O que, professor? Você não pode confundir de jeito nenhum
a substância pura composta com a substância pura simples. E também você não pode confundir substância pura composta com misturas. Tudo bem? Professor, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Depois da menina que ela fazer, deixa ela fazer primeiro. Aqui, na primeira, então, se for o mesmo sinal, entre aspas, é simples. E se for, eu esqueci o nome do negócio. Mesmo elemento químico. Isso, elemento químico. Se for o mesmo elemento químico várias vezes, continua sendo simples? Mesmo elemento. Sim, claro. É. Isso aí. O Lucas está perguntando se a aula é de química. Sim, é de química. Olha só. Posso fazer minha pergunta agora, professor? Só responder dela um minutinho. Olha só. Ok. Tá vendo o O2 e o O3? O O2 tem 2 átomos. O O3 tem 3 átomos do mesmo elemento químico. Então é substância pura simples. Tá? Ok, entendi. Muito obrigada. Nada. Vamos lá, gente. Agora tá legal, gente. Vamos lá, quem perguntou agora, fala o nomezinho. Sou a Ana. Professor, Ana, e aí, Ana? eu sempre tinha uma mensagem no Instagram, tudo bem. Então, professor, eu sempre fico com dúvida na substância pura composta da mistura. Aí você podia me explicar para ver se eu consigo diferenciar as duas? Posso sim. Agora, tem alguém para admitir, gente? Eu acho que não, né? Se tiver, vai aparecer aqui. Olha só. Bem, vamos lá. Substância pura composta, né, Ana? Que você perguntou? A diferença dela com a mistura. Beleza, Ana. Super legal. A Ana que manda... agora eu tô vendo. A Ana sempre manda perguntinha lá no Instagram, né, Ana? Então, não é você, Ana? É isso aí, tá bom? Gente, fique à vontade no meu Instagram, tá? Quem não me segue, pede solicitação. Eu vou abrir para você a solicitação. É porque teve uma pessoa que solicitou. Eu atendo gente do Brasil inteiro, inclusive até da Argentina. E aí a pessoa solicitou, aí ele solicitou e começou a perguntar um monte de coisa da minha vida, alguma coisa desse tipo. Eu fui lá, cortei o cara, mandei embora, certo? E botei agora para eu escolher. Era público, agora não, agora eu vou selecionar, tá? Não tem problema. É porque a pessoa começou a me perguntar coisas que não tinha sentido com a química. Cara, internacional, isso mesmo. Gente, poxa, mas você não aceitou? Foi hoje? Porque esse troço foi... Deus me livre, rapaz. Deus me livre. Você botou aí, Gabriel, Pedro. Tá doido. Aqui, ó. Entendeu? Então, por favor, pode solicitar que eu vou aceitar assim que acabar a aula. Tá bom? E lá você pode perguntar. Você pode perguntar no Facebook também. Estamos chique. E o canalzinho, temos o nosso canal lá no YouTube, Fernando Valdetaro, tá bom? Vamos lá, já fiz a minha propaganda. Ó, olha só, substância pura composta, Ana, ela tem dois elementos químicos. É o caso da água. Vamos supor que aqui meu potinho tem água, tá? É um potinho de graxa. Tem água. Beleza? Ah, legal. Tem água. Uhum. E aqui, só que aqui dentro só tem água, não tem outra coisa. Então aqui é uma substância pura, água destilada, vamos botar aqui. A substância é pura, eu não adicionei nada. Substância pura. Professor, mas ela pode ser tipo assim, o estado tiver 2 fases, pode ser uma mistura, por exemplo? Sim. Nós vamos falar daqui a pouco, ó. Mas substância composta não tem 2 fases, né? Só tem não, uma, né? Uma só. Senão é uma mistura. Diga, Giovana. Giovana, o raised, né? Raised hands, levante a mão. Olha que coisa linda, né? Aprendi isso esses dias. Vai, Giovana. Tudo bem, Ana? Então, no caso, se tiver só uma composição, seria puro. Por exemplo, água, só água, vai ser puro. Substância pura, sim, substância pura. Ah, tá. Ela é composta ou simples? Ela é composta, porque na fórmula dela tem 2 elementos químicos. Entendeu? Tá. Obrigada. Professor, então qual que é a melhor forma de diferenciar os dois? Da composta, da mistura? Repete de novo que eu estava lendo aqui. Ô, Vitor,
a qualidade da imagem tá ruim, deve ser alguma coisa no seu celular, porque eu acho que tá legal, porque eu tô vendo até bem que celular que você estiver assistindo deve estar pequenininho. Ô, professor, eu também Professor, no pelo meu também. computador, eu não tô conseguindo ver as últimas coisas ali embaixo. Embaixo da Ah, tá mistura, eu não muito tô conseguindo... pequenininho. Aqui eu concordo. Aqui eu vou falar, tá bom? Tá bom. Tá bom, gente? Desculpa. Professor, eu tinha falado qual o ponto, tipo, importante que você consegue diferenciar bem os dois? Diferenciar bem os dois? Então, A mistura da substância com... isso aí. A substância pura, vamos chamar uma coisa seguinte, ó. Tem aqui. Então eu tenho aqui, deixa eu admitir aqui. Boa tarde, Gabriela. Ela tá entrando agora. É porque tanto no Zoom... Ah, tá. Vocês estão falando sobre a imagem, né? Tá. Quer que eu jogue um pouquinho mais pra frente? Eu jogo aqui, eu faço um zoom. Mas meu zoom aqui é na mesa, gente. Vocês viram? Eu fiquei famosinho esses dias lá no Espírito Santo Notícia. Olha aqui, ó. Deixa eu só baixar um pouquinho aí. Depois eu explico o que está escrito aqui embaixo, tá? Olha só. Pessoal, eu tenho aqui esse potinho, certo? Potinho. Todo potinho ou qualquer coisa, até na ecologia, nós temos uma coisa chamada sistema. O que é um sistema? O sistema é nós temos... Ah, a mãozinha levantada lá. Eu já vou te dar LC. É Lucas? LC? Já vou te dar a palavra LC. Olha só, nós temos então o potinho aqui, tá? Tá. Esse potinho, ele é um sistema. O sistema é o quê? É onde você tem algo que, dentro. É um sistema. Por exemplo, eu tenho um ecossistema. Então, a floresta é um ecossistema. Ali tem árvores, tem bicho, tal, tudo numa determinada parte. É uma parte como um todo, vamos dizer assim. Então, eu tenho um sistema. Tá? Isso aqui é uma graxa. Olha só. Legal. Então, no meu sistema, se eu colocar somente água, então eu não tenho mistura. Eu tenho água pura, tá, gente? Não é água da Cesar, não. Água pura. Ô, Lucas, já vou te dar a palavra, tá? Olha só. Beleza, tá aqui. Bonitinho. Só água. Legal. Só que acontece o seguinte. Eu venho aqui e coloco sal. Aí, eu já não tenho mais a substância pura, porque eu adicionei outra substância pura no mesmo sistema. E aí eu misturei. Então, eu tenho uma mistura. A mistura é a união de duas ou mais substâncias puras. Pode ser ela simples ou composta. Olha que interessante. E tá gravado, ó. O ar atmosférico. Ele tem O2, ele tem N2. O ar atmosférico tem H2, tem um pouco de O3 e tem vapor de água. Certo? Então, mas vocês estão vendo ó, ele aqui? Você não vê. Então, ele é homogêneo. Certo? Homogêneo, as partículas têm que ser bem pequenininhas. Nós chamamos de nanômetro. Ok? Então uma substância composta, né, professor? Não. Mistura. O ar. O ar é uma mistura. Não é uma substância composta. Substância composta é quando você tem só a água aqui, mas a sua fórmula tem 2 elementos químicos. Você vai na fórmula dividir. Lucas, o LC, por favor, pergunte. Desculpa aí que eu me empolguei aqui na perguntinha. Ah, não, você já me respondeu quando você falou lá da pergunta da menina, você acabou respondendo minha pergunta. Legal. LC é Lucas mesmo? É porque tem 2 Lucas aí, pra não confundir, eu escrevi assim. Presente, tá aí. E o Lucas, eu lembrei assim, LC de Lucas, porque na Bíblia, né? A Bíblia, Lucas, a gente fala o livro LC. Vamos lá então, gente. Legal? Professor, eu ainda estou confundindo a mistura com a substância pura composta. Você acredita que eu fiquei, na hora que eu estava falando lá no vídeo, eu fiquei, gente, esse pessoal não vai falar que tem dúvida? Todo mundo tem dúvida nisso aqui, gente. Todo mundo. Vamos lá, então. Vamos lembrar aqui. O que é uma substância pura simples? Ó, ela tem somente um elemento químico na fórmula. Esquece aqui embaixo, tá? Fórmula. O2,
N2H2, ó, O3. Então, você só tem um elemento químico na fórmula. Você tem 2 átomos, mas do mesmo elemento químico. Então, nós chamamos de substância pura simples. Agora, um átomo de oxigênio se liga a um átomo de hidrogênio, que se liga a outro átomo de hidrogênio. Deixa eu admitir o Adri aqui, ó. Boa tarde, Adri. E aí, você então, o que acontece? Acontece que você tem a substância agora pura composta, porque você está juntando átomos de oxigênio com átomos de hidrogênio. Então, você tem 2 átomos diferentes. Aí nós chamamos de substância pura. Continua. Porém, ela é composta, porque ela é composta por 2 elementos químicos diferentes. Substância pura simples. Ela é formada somente por um elemento químico. Então, ele é simples. Deu para entender agora? Sim, mas e a mistura? Agora vem a sua mistura. Agora, se eu pegar, por exemplo, vou colocar aqui, ó, a água. Identifica para mim, ela é substância pura simples ou composta? Tá no quadro. Composta. Ela é composta, não é composta? Se eu colocar aqui NaCl, cloreto de sódio, sem misturar, tá? Sem misturar ainda. Estão em frascos separados. Substância pura simples ou composta? Simples. Composta. Tem 2 elementos químicos. Na e o Eu só estava testando vocês, já sabia já. Ah, isso aí. Certo? E aí, eu pego esses 2, ó, e coloco dentro do mesmo frasco. É uma mistura. É uma mistura. E não mais substância pura composta. Mas como ficaria a fórmula? Ou tem algum símbolo que fala que elas estão misturadas? Ou a questão fala a mistura dos 2? Ele vai falar a mistura dos 2. Ah. Na verdade, não vai falar a mistura. Ele vai falar assim, ó. Então, nós formamos aqui, agora eu vou, ó, dar o beijinho final. Olha só. Vocês vão juntar os 2 e jogar aqui dentro? Não foi isso? Sim. Então, nós fizemos o quê? Uma mistura. Uma mistura. Certo? Uma mistura. Legal. Se eu pegar o oxigênio, colocar no mesmo galão que o nitrogênio, no mesmo galão hidrogênio, ozônio, nós vamos, se pegar isso aqui tudo, né, vamos botar assim, você está enchendo um balão, né, balão de festa de pobre é no bico, né? Aí passa fita crepe e coloca no teto, para comprar o gazélio. Gazélio é caro pra caramba. Olha só, então, dentro desse balãozinho, você botou ar atmosférico, vamos chamar assim. Não é isso que aconteceu? Sim. Então, foi isso que aconteceu. Ah, professor, agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo. Porque se eu coloquei tudo aqui dentro, então eles... Mas você vê, quando você abre o balãozinho, fica fazendo aquele barulhinho. Tem aquele barulhinho enjoado? Então, você abre o balãozinho, você fica olhando para o balãozinho, por acaso, você está vendo, ó, o O2 para cá, olha o hidrogênio para lá. Gente, ó, caiu aqui no chão, caiu agora, ó, o O3. Não tem nem como ele cair, né? Então, claro que não, galera. Claro que não. É porque eles são misturas homogêneas. O que é uma mistura homogênea? A mistura homogênea, ó, a mistura é a união de substâncias, de 2 ou mais substâncias. A mistura homogênea é aquela que vai apresentar uma fase só. E aí você vai ver gasolina com álcool, que eu coloquei aqui, ó. Você pega a gasolina, você consegue separar do álcool? A gasolina nossa, infelizmente, ela é misturada com álcool, tá? Você não consegue bater o olho e separar. Pega o álcool aí, ó, pandemia. O álcool em gel. Ou álcool hidratado. Ele tá lá, 70, álcool 70. Todo mundo fala álcool 70. Nem sabe o que é o 70, né? 70 quer dizer que ele tem 70% do líquido ali, E 10 de água. Em relação a 1 litro, tá? São 700 ml, ou 70% de álcool, 30% de água, 300 ml. Tá bom? Mas você consegue... Professor,
Então, a mistura heterogênea você consegue ver ou não é toda vez que você consegue ver as duas fases? Ou você consegue pelo menos diferenciar? A mistura homogênea é uma fase só. Eu vou dar uns exemplozinhos aqui de exceções, tá? Que é o caso da mistura heterogênea, tem exceção. Ok. Eu sei onde a senhorita quer chegar. Ah, tá sabendo, tá estudando, isso aí, é legal. Olha aqui, ó. Então, a mistura é homogênea, primeira é uma fase só, né? Gasolina com álcool, álcool puro. A nossa solução aqui, ó, de água e sal, se a gente colocar, não precisa colocar muito, né? Senão não vai ter solubilidade. Mas se a gente colocar umas pitadas de sal na água, a gente ficar mexendo assim, ó. E aí, a água dissolve o sal, você não consegue ver quem é sal, quem é água. Aí fica homogêneo. Quando a gente fala que a mistura é homogênea, olha que interessante. Pega 1 milímetro, é porque a régua está distante. Pega 1 milímetro e divide por 1 milhão. Você vai ter 1 nanômetro. As soluções, as misturas homogêneas, nós chamamos de soluções. As misturas homogêneas têm menos de 1 nanômetro as suas partículas. Nem o microscópio consegue ver. Microscópio? Você não sabe o que é, não? Esse cara aqui, ó, gravei para vocês, olha lá, ó, esse cara aqui, ó, microscópio, tá? Nem o microscópio, gente, consegue separar. Traz pra mim, professor, o microscópio. Né, esse aqui é pesado, rapaz. Mas tem dias que eu gosto de levar. Assim, para mostrar lá, o pessoal mexer um pouquinho, saber o que é. Nós vamos ter essa aula com a fé em Deus. Olha aqui, ó. Ah, que legal, professor. Beleza. E o heterogêneo? O heterogêneo, gente, ó. Hétero, separado, é diferente. Homo, igual. Hétero, diferente. Homo, igual. Então, a mesma fase igual. Fases diferentes. Eu botei água e óleo aqui porque eu amo falar isso aqui o tempo todo, ó. Misturas heterogêneas são aquelas que apresentam 2 ou mais fases. Agora você pega um copo com água, aqui ó, que vocês não estão conseguindo ler aqui embaixo, é água, tá? H2O. E coloca o óleo. Perguntinha que não quer calar. Água e óleo se misturam? Sim, só não se dissolve, eu acho. Jesus. Não se mistura. Não se mistura. Se mistura assim. Gente, mistura alguém assim. já falou aí, eu já dei assim, Se graças misturam a Deus. sim. Elas se Se misturam mistura, sim. só não se dissolvem. Isso aí. Nós vamos falar assim, vamos falar bonitinho agora, assim, com áreas de químico. Você vai falar igual um químico. Água Elas e são óleo uma se mistura misturam. de duas Por que elas se misturam? Elas se misturam porque elas se misturam. Deixa eu abrir o chat aqui, que tem 58 perguntas, gente. Ó. Elas entram em contato. Diminui Não abre, não. O cara transcendeu com essa de Lutero. Aqui, ó. Olha só. A água e o óleo, elas se misturam. Por quê? Elas estão dentro do mesmo sistema. Lembra o potinho? O seu potinho é um sistema. A água e o óleo estão ali. Senão o nome não seria mistura, né? Heterogênea. Se elas não se misturam, não seria mistura. Tá? O que acontece é que a água e o óleo, eles não interagem entre si. É isso. Água e óleo não interagem entre si. Mas eles se misturam, que a mistura é heterogênea. Questão da USP, tá? Muita gente perdeu. Tá? Porque água e óleo não se misturam. Dá vontade de dar um chute? Né? Se mistura sim, gente. Teve pai que foi lá no Darwin uma vez reclamar porque o professor, que era um amigo meu, deu a nota, deu errado para a menina, para a filha dele, que água e óleo se misturavam sim. A sorte que era meu vizinho aqui do bairro. Aí eu cheguei falando, ó, para. Você trabalha na área de pelotização da Vale do Rio Doce, você trabalha com química, como é que você vai falar um negócio desse? Aí expliquei isso tudo para ele aqui. Ah, cara, é mesmo. Falei, então pronto, pô, como é que você fala um negócio desse? Entendeu? Beleza, galera? Aí eu parei aqui quando o Gicleito ligou, falando, gente, o Fernando, você tem que abrir a sala. Professor. Sua menina tem uma pergunta. Tem, pode, vamos lá, vamos perguntar. Depois entra o processo de separação, né? Tem lá a filtração. Isso, a gente explica isso aqui, depois nós vamos para o processo de separação. Deixa eu só dar uma pincelada na homogênea rapidinho também. Gente, vocês tomam cuidado, tá? Quando você pega leite, quando você pega sangue,
Quando você pega gelatina, esses caras têm aparência assim, né? Homogênea. O leite branquinho, o sangue vermelhinho. É heterogêneo. É heterogêneo, tá? É heterogêneo. Porque se você pegar e colocar no microscópio, você vai ver as partículas separadas. Que é o caso do sangue, com plasma e elementos fragmentados, né? O caso da gelatina, também, que tem partículas suspensas, você vê. E o leite, por causa das gorduras que você vê. Então, essas substâncias nós denominamos como coloides. São os coloidais. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero que vocês brinquem bastante com as misturas homogêneas. Tá bom? É isso que eu quero que vocês brinquem bastante aqui. Hoje seria essa aula mais os gráficos. Mas, de repente, ficou legal para reforçar, né? Para não dar aquele caminho, né? Andar demais com dúvida. Aí, de repente, você vai olhar essa aula, vai ver. Daqui a pouquinho vou colocar na plataforma, tá? E eu vou abrir agora para vocês, faltam 5 minutos. Eu queria, se alguém tem alguma pergunta. Professor, você não respondeu quais são as exceções do heterogêneo. Respondi. O heterogêneo, é o leite, né? O leite, sangue, o sangue, a gelatina. Respondeu. Eu respondi. Desculpa. Beleza, tranquilo. Professor, Pois não. semana que vem, se der, tipo, você ficar melhor pra você também, você pode fazer, tipo, slide e compartilhar a tela? Muito bom, muito bom. Dá para compartilhar. Tem vários slides. Os nossos gráficos vão ser todos em slide, tá, Ana? Pode ficar muito tranquila. É porque hoje eu queria interagir com vocês, eu tô com saudade, pô. Obrigada. É que fica melhor, professor. Sim, os gráficos com certeza vai ficar melhor. Dá como entender melhor também. A imagem fica muito difícil de enxergar. Eu não sei se é o meu celular ou se é isso. É webcam mesmo. Não, pode ser. No meu aqui tá borrado. Então, o que acontece, galera? O meu também. É porque eu saí de uma aula da outra escola e entrei nessa aula aqui. Não deu tempo de eu ir lá comprar o pincel preto. Quando eu escrevo de preto, ninguém reclama. Ah, sim. Isso é verdade, a imagem fica bem melhor. A imagem fica melhor. É que o preto ele tá meio falhado. Quer ver, ó? Ele tá falhando, ó. Professor, mas não parece ser a tinta. Parece, sei lá, ser a qualidade da imagem. Pode ser a qualidade da imagem. Também pode ser o seguinte. Aqui em cima tá meu nome, Fernando. Tá vendo que tem um reflexo? É a lâmpada de LED. A luz? É a luz. Sim. Então, eu vou ter que chegar um pouco mais para frente o quadro ainda. Tá bom? Pode ser o reflexo. Pode ser o reflexo. Mas, com certeza, tudo vai melhorar semana que vem. Tá bom? Mas sobre esse assunto tem um slide lá no Que é Mágico também, né? Tem um slide. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, rapidinho. Pera aí. Desliga não que eu vou desligar a luz de cima para ver se fica legal. Vocês estão zoando com a imagem do professor, seu vacilão. Ficou melhor? Porque depois eu jogo todo o foco das... Mais ou menos. Não, mas se eu Professor, jogar... vai pintar a mesma coisa. O preto tá... Seria melhor em slide. Escuro. Pera aí, a vassoura para mudar a posição. Melhorou? É porque eu tô jogando os LEDs, as de crocas todas para cá agora. Ela faz isso aqui, ó. Então nós vamos melhorar cada vez mais, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Tá bom, professor. Semana. Tá bom? Deixa Tá eu ver ótimo, só tá o ótimo. chat. Melhor qualidade do mundo, amei. Nota 5. Pô, obrigado, hein? 4K. Gente, ó, eu peço desculpa a vocês, que eu não sabia que tinha que aceitar, para mim entrar todo mundo direto. Mas a aula tá gravada, vai ter exercícios, e é daqui para frente... Tá, Gente, para de escrever isso no chat. Pera aí. E... Mano, vocês estão pegando muito pesado. Vamos, fecha o microfone aí, galera. Professor, muta todo mundo. Vou mutar mesmo, uma Coca-Cola cada um. Desativa o chat. Tá bom? Então, ó,
Semana que vem eu vou resolver tudo, vai ficar tudo Ai, show de bola. Grande abraço e Falou. Tchau, professor. Valeu. Tchau. Falou, Fernando. Foi um prazerzão, Professor. prazerzão. Galerinha. Valeu, valeu. Falou. Obrigado. Falou. Valeu, professor.